Olá pessoal, neste tutorial veremos de que forma prática a gente tem como fazer aqui medidas diferenciadas entre um objeto quando a gente compõe o mesmo aqui na área. Bem, para a gente entender um pouco sobre medidas, a gente viu que entrando aqui na opção Cena, nós temos uma guia chamada Units, que são as unidades, tá? É aqui que nós temos o sistema métrico que nós estamos utilizando, nós temos aqui as formas que estamos utilizando para a rotação, que são em graus, para comprimento, que são em metros, para massa, que está em quilogramas, e para tempo, que está em segundos. Se quisermos alterar qualquer funcionalidade dessa, exemplo aqui de comprimento, a gente clica na janelinha, a gente pode utilizar aqui quilômetros, centímetros, milímetros, micrômetros, mas eu vou manter aqui em metros, que é o padrão. E a dúvida aqui surge quando a gente usa um objeto e como é que a gente pode compor aqui de forma diferenciada as suas medidas. Então, para a gente ver as medidas desse objeto, eu posso ativar aqui a tecla N e clicar em item. Vocês vão ver que eu tenho aqui os transformadores de locação, rotação, escala, e aqui eu tenho as dimensões desse objeto. Veja que ele traz aqui medidas em x, y e z de 2 metros para cada canto, ou seja, altura, largura e profundidade de 2 metros. Outra forma que eu tenho como ver essas informações é clicando aqui nesse ícone, que são as propriedades. Vocês vão ver que eu tenho aqui Location, Rotation, escala do objeto. Tá? Eu vou fechar. Como é que eu faço para poder alterar individualmente as medidas de um objeto? Nós vamos usar o objeto pelo modo de edição. Então nós vamos entrar com ele no modo de edição. E aqui nós vamos mudar o quê? As medidas de arestas desse objeto. Então uma das formas que nós temos de enxergar as medidas é a gente vindo aqui na parte superior, nessa opção chamada Overlays, que são as sobreposições, que é todas essas informações que vocês estão vendo aqui, tá? Se eu clico aqui, eu desabilito. Se eu clico, eu ativo. Então existe uma setinha aqui ao lado que me permite abrir uma janela chamada Viewport Overlays, no modo de edição. Eu posso correr com o scroll do mouse, mas embaixo eu vou encontrar uma opção chamada Measurement, que são as medidas. Aqui eu posso habilitar qual é a medida que eu quero enxergar aí no objeto. Nesse caso, eu quero ver o tamanho das arestas. Então basta que eu clique aqui em Edge Length. Veja que todo o objeto aqui está trazendo as suas medidas em todas as arestas. Ah, mas eu não quero isso. Eu quero selecionar apenas as arestas de cima para fazer com que elas se expandam de uma forma aqui que eu possa controlar. Então eu ativo aqui a opção chamada Edge Select. Vou selecionar essa aresta de cima. Se eu movimentar, vocês vão ver que ela traz a informação de medida dela aqui. Está lá, tá vendo? Está sendo informada. Mas eu quero também selecionar essa outra aresta que está aqui nesse canto, que pertence a essa mesma condição que eu tenho aqui. Como é que eu faço para poder fazer com que essas arestas se expandam, tendo como base esse eixo aqui, que é o eixo Y? Então eu vou usar o SY. Veja que surge uma linha verde, e se vocês olharem lá no canto esquerdo da 3D View, vai aparecer uma informação chamada Scale 1.0000 along global Y. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso usar o Ctrl ou o Shift pressionado para fazer um escalonamento que pode ser brusco ou pode ser suave. Se eu usar o Shift, eu faço de forma suave. Se eu usar o Ctrl, eu faço de forma brusca. Então, pressionando o Shift e puxando o mouse, não vou clicar botão não, tá pessoal? Só vou arrastar o mouse para fora. Eu consigo pegar essas arestas aí, expandir, e vou puxando até chegar em 2,5 metros, que é o tamanho que eu quero nas arestas de cima. Posso empurrar para diminuir, puxar para aumentar. E aqui eu clico o botão esquerdo. Pronto, fixei. Veja que eu coloquei essas arestas de cima maiores do que a aresta de baixo. Se eu olhar esse objeto aqui, nessa posição, vocês vão ver que essa de cima tem 2,5 metros e a de baixo, se eu selecionar, tem 2 metros apenas. Digamos que eu queira na de baixo 3 metros. Então eu posso selecionar, como eu quero mexer nessa parte de baixo, eu vou selecionar essas duas arestas. Clico em uma, Shift, clico na outra, tá?
Com elas duas, eu vou fazer ela aumentar por qual coordenada? Y, que é a linha verde. Então, SY, aparece lá o scale em cima, e aqui agora, se eu quiser, eu posso usar o Ctrl e puxar o mouse. E aqui eu faço de forma mais brusca, eu faço de 10 em 10, tá vendo? E posso clicar. Se eu olhar o objeto de frente agora, clicando em cima, na opção de arestas, vocês vão ver que se eu movimentar em perspectiva, essa de cima tem 2,5 metros e as de baixo vão ter 3 metros. Bem, agora eu quero alterar esses parâmetros laterais aqui do objeto. Então eu vou selecionar a aresta de cima, usar o Shift, selecionar de baixo. Como eu quero fazer do outro lado também, eu vou correr o gizmo, selecionar a de cima, selecionar a de baixo. Veja que eu tenho 4 arestas aqui selecionadas. Porém, eu vou fazer correr aqui por quem? Pelo eixo X, dessa vez. Porque elas estão apontando na direção do eixo X. Então eu vou usar o SX e vejam que surge lá em cima o scale, 1.0000 along global x, porque eu vou fazer a escala pelo eixo X. Eu posso agora usar o Shift pressionado ou o Ctrl pressionado. Eu vou usar o Ctrl, que é mais rápido. Com ele pressionado, eu vou empurrar para dentro. E olhem lá em cima que aquelas arestas está diminuindo, eu vou deixá-las em 0.7. Aqui ele já pulou de 0.8 para 0.6. Nesse caso eu vou usar o Shift. O Shift eu faço de forma suave até chegar a 0.7 certinho. Dou clique do botão esquerdo. E olha que aqui eu já fiz as medidas do objeto de forma prática. Com 0,70 centímetros. Cá em cima, se eu selecionar esta, 2,5 metros. E aqui com 3 metros no objeto. Está aí o meu objeto já determinado. Se eu voltar para o Object Mode e clicar aqui, vocês vão ver que eu tenho as medidas todas ativas, feitos pelo modo de edição. Eu não posso fazer por aqui diretamente, porque eu não vou conseguir essa exatidão que eu consegui fazendo lá pelo modo de edição.